capítulo de número 7, nós vamos olhar os versículos 54 e 60. Diz assim o texto, eu vou ler com você. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé à direita de Deus, e disse: Vejo os céus abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. E esta é a palavra de Deus. Curve sua cabeça, eu quero orar com você essa manhã. Deus bendito, eu te agradeço por hoje. Eu te agradeço pela palavra cantada, pela oportunidade que nós temos de alegria, de vivenciarmos as coisas maravilhosas que o Senhor nos dá. E te agradeço pela tua palavra e te peço que por teu Espírito, Senhor, fale conosco essa manhã e nos faça compreender que a graça de Deus nos sustenta nos momentos mais difíceis da nossa vida, não porque somos bons, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas porque teu Espírito está sobre nós. É assim que oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei se você conhece Cornélia Arnolda Joana Tebum. Esse nome difícil, um nome holandês. Ela é conhecida como Corrie ten Boom. Essa mulher que está aparecendo para você, uma cristã anônima, pouco conhecida. Essa mulher, ela é escritora e ela é uma resistente holandesa que ajudou a salvar a vida de muitos judeus durante a Segunda Guerra Mundial e a escondê-los dos nazistas durante a guerra. Ten Boom registrou a sua autobiografia nesse livro que eu quero te encorajar a ler. Ele se chama O Refúgio Secreto. E esse livro, posteriormente, ele foi adaptado para o cinema. E ele tem um filme com esse mesmo nome que você pode encontrar, que conta a história de Cornélia ten Boom. Ela foi descoberta porque ela estava escondendo esses judeus para que não morressem na guerra. Ela e sua família estavam acolhendo e recebendo eles. E quando ela foi descoberta pelo regime, ela foi presa. E ela também foi enviada para um campo de concentração nazista. Ali, ela viu o seu pai morrer. Ali, ela viu a sua irmã morrer. Mas apesar desse cenário tão difícil, de alguém que acolheu, que ajudou, que se envolveu para que outros não sofressem, vendo sua própria vida sendo afligida dentro de um sistema tão maldoso, tão cruel, vendo seu pai e sua irmã morrerem, a fé de Corrie, de Cornélia, ela não se abalou. A fé de Cornélia não a livrou da prisão. A fé de Cornélia não livrou-a do sofrimento. Apesar de toda a sua fé apaixonante, transformadora, envolvida com missão, a fé dela não a livrou daquele momento. Ela foi enviada para um campo de concentração. Ela não a livrou da dor. Ela não a livrou de ver o seu pai e sua irmã falecerem, da perda, do sofrimento de perder quem ama. Mas algo marcou profundamente
a vida de Cornélia, o testemunho de vida dela, e ela dizia que nos momentos mais escuros que ela passou, Deus não estava ausente dela. Difícil, né, irmão? No meio de tanta dor e sofrimento, quando a gente olha, volta em torno e não vê esperança, a gente conseguir ver Deus no meio do caos. E no seu livro, Corey afirma o seguinte: não existe buraco tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo do que ele por mim e por você. A graça não a tirou do campo de concentração, do sofrimento, mas a graça de Deus sustentou Cornélia no meio de tudo aquilo que ela estava passando na sua vida. Atos 7, o texto que nós lemos, nos apresenta alguém que viveu algo semelhante a isso. O nome dele é Estevão. Ele não é poupado da dor, ele não é poupado do sofrimento. Apesar do seu envolvimento com a missão, Deus não o livra das tragédias, mas sua graça o sustenta enquanto ele sofre. E esse texto então vai mostrar para mim e para você que a graça não é apenas aquilo que nos encontra no início da nossa fé. Que graça não é receber os privilégios e os frutos da caminhada com Deus, não é a casa nova, não é o carro zero, não, a graça é aquilo que nos mantém firmes, quando viver aquilo que a gente crê se torna muito caro, muito custoso, porque nós queremos viver o reino de Deus, não como palavras que vão ao vento, mas de forma encarnada, vivendo isso na realidade da vida, em todas as esferas que a gente vive. Existem 4 verdades aqui que eu quero compartilhar com você essa manhã, e eu quero que você fique então com a sua Bíblia aberta para a gente acompanhar isso juntos no texto sagrado. A primeira delas está logo no versículo de número 54, no início desse texto que nós lemos. Lucas é o autor de Atos. O mesmo autor do Evangelho de Lucas, é ele que escreve, o médico, é ele que escreve detalhadamente o que está acontecendo com a igreja primitiva nos Atos dos Apóstolos. E então ele diz, logo no versículo 54, o seguinte: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. O que está acontecendo aqui, Jefferson? O que eles ouviram? Por que eles ficaram furiosos e por que eles rangeram os dentes? Se você voltar um pouquinho à sua Bíblia, no capítulo de número 6, você vai entender o que está acontecendo. Lucas, no capítulo 6, apresenta para a gente quem é esse personagem dessa história que está sofrendo fúria e ranger de dentes. O nome dele é Estevão. Dos versículos 1 a 7, Lucas nos apresenta ele como um diácono que foi levantado pelos apóstolos. Estava tendo ali um conflito com as viúvas helênicas, uma questão sobre as cestas básicas que eram divididas. Então os apóstolos, eles dizem, nós vamos manter a oração e o ensino da palavra de Deus, vamos nos comprometer com isso e nós vamos levantar diáconos. E esses diáconos vão cuidar da vida e das necessidades da igreja. No versículo 1 a 7, Estevão é um desses homens que se levanta e os apóstolos impõem as mãos sobre eles e ele é ordenado. No versículo 8 em diante, aqui até o versículo 15, você vai ver que ele é um homem cheio da graça e do poder de Deus. Olha o que está escrito no versículo 8. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, ele realizava grandes maravilhas e sinais no meio do povo de Deus. E por causa disso, por causa da sua missão, da sua vocação, cheio do Espírito, pregando a palavra de Deus, fazendo sinais e maravilhas, olha o que está escrito no versículo de número 10 até o versículo de número 12. Mas não podiam
resistir à sabedoria e ao espírito com quem ele falava. Havia oposição ao que ele estava pregando. Haviam homens que não queriam ouvir aquela mensagem, a mensagem do evangelho, e então eles começaram a resistir. Então eles subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso, agitaram o povo, os líderes, os religiosos e os mestres da lei e prenderam Estevão, levando ele ao sinédrio. O que aconteceu aqui, meus irmãos, é que esse homem, fazendo a missão, envolvido com a igreja, ajudando as viúvas, os necessitados, pregando o evangelho, comprometido com o reino, cheio do poder de Deus, envolvido com a missão, ele é perseguido por causa disso e ele é preso. Mas no capítulo de número 7 acontece uma coisa maravilhosa. Esse Estevão, mesmo preso e vivendo esse dilema da oposição, ele não se intimida com isso. Porque é uma tendência minha e sua, quando nós começamos a participar da vida religiosa, da vida com Deus, a encontrar oposição. Às vezes a oposição é no trabalho, às vezes a oposição é na faculdade, o nosso modo de vida, ética não é mais regulada pela forma que essa sociedade vive, então a gente começa a encontrar resistência, a gente não participa mais dos esquemas, a gente não senta mais na roda dos escarnecedores, a gente não se envolve mais, e aí com isso, as pessoas começam a olhar para a gente como quase alienígenas. E às vezes isso nos intimida, a gente percebe uma certa exclusão e a gente não quer ficar de fora, a gente quer se envolver, mas não quer se envolver. Estevão não se intimida com isso. No capítulo de número 7, do versículo 1 até o versículo de número 53, nós vamos encontrar um sermão de Estevão. Preso, ele começa a pregar o evangelho com muito mais força, com muito mais vontade. E o sermão aqui nesses versículos mostra algumas coisas. Estevão estava dizendo para o povo: Deus não está preso a lugares. Ele não é um Deus controlável, não. Ele não está mais preso a templos, a espaços, não. Ele não está mais preso ao tempo. Ele reina, Ele é Senhor. A lei não é o centro, Cristo é o centro. O templo em Jerusalém não é o trono, Cristo está sentado no trono do universo e Ele reina hoje, Ele reina agora. Cristo Ele é o Cristo, como nós cantamos aqui. Então, no versículo de número 51 do capítulo 7, dá uma olhadinha no que está escrito. Ele confronta essa religiosidade, essa oposição dos homens, e ele diz o seguinte: sabe por que vocês não têm ouvidos para ouvir? Sabe por que vocês não têm olhos para ver? Sabe por que o evangelho não faz sentido na vida de vocês? A resposta é essa: povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados. Vocês sempre resistiram ao Espírito Santo. É isso. Estevão estava dizendo que o que muda a vida, o que nos faz enxergar, o que nos faz ver, não é a religiosidade, não é a lei, não é o templo, não são nenhuma dessas coisas, não é estar aqui todo domingo, não é tocar, não é ser voluntário, não é ser líder, não. O que nos faz ver a beleza do Evangelho, o que nos faz ouvir Ele chamando o nosso nome, é o Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então ele rebate esses homens. Quando ele chega aqui no versículo 51, ele está contrastando dois modos de viver. O primeiro, aquele que tenta manter o controle da história, diz: eu sou o Senhor da minha vida, eu não tenho ouvidos ao Espírito, eu não tenho olhos para o Espírito, eu não tenho espaço para que Ele opere na minha vida e produza mudanças, eu sou o Senhor da minha vida. E o segundo modo de viver
é aquele que é governado por Cristo Jesus. Aquele que reconhece que ele não está mais na cruz, que ele não está mais no túmulo, que o túmulo está vazio, mas o trono não. Ele reina e reina agora, hoje, sentado no trono do universo. E quando ele não reina apenas os acontecimentos do cosmos, da atmosfera, da vida, da natureza. Ele reina a minha vida, ele reina sobre a sua vida. Cada centímetro quadrado da sua existência, ele está gritando e dizendo: é meu, e eu quero ser Senhor e reinar sobre isso. Agora, esses homens que têm seus corações endurecidos, esses homens que têm seus olhos fechados, eles resistem, e é aí que o conflito começa. E aí nós entramos no versículo de número 54. A fúria e o ranger de dentes desses homens, porque eles não aguentam ouvir isso, eles não aguentam esse sermão, e eles então começam a reagir com palavras duras e com ações. E essa reação, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. É raiva, é ódio, é oposição, é a reação de uma vida que está longe de Deus e que não quer viver segundo os seus mandamentos. Quando esse conflito começa, quando alguém passa a resistir o Espírito Santo, ele começa a reagir de uma forma cruel e trágica. Deixa eu te dizer uma coisa: o conflito na minha e na sua vida não começa quando as coisas não acontecem. Nós não somos movidos por acontecimentos, o dinheiro que não caiu ou o dinheiro que caiu na nossa conta, o emprego que nós temos ou o desemprego que fomos comunicados no início do ano, o casamento que está bom ou o casamento que não está bom, as relações interpessoais ou não tenho amigos, não tenho com quem compartilhar. Por mais que isso pareça que move a nossa vida, e de fato essas coisas nós reagimos a ela, para nós cristãos, o conflito começa na nossa vida quando eu e você paramos de resistir, começamos a resistir o Espírito Santo de Deus e passamos a organizar a nossa vida ao redor do nosso senhorio, acreditando que nós somos os senhores da nossa vida. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: a graça que nos sustenta, ela não apenas nos encontra, nos confronta e nos redime, mas ela nos sustenta para nos poupar disso, de homens e mulheres que possuem corações obstinados, olhos fechados, ouvidos fechados para a verdade do Evangelho. Cristo é Senhor da nossa vida e por isso Ele está comprometido com cada momento, com cada estação que você está passando, quer seja boa, quer ela seja ruim, não importa o que você está passando, Ele é o Senhor da nossa vida. O foco não é mais o templo, não é mais o quanto você ganha, não é mais o teu trabalho, não é o teu sobrenome, não é nenhuma dessas coisas. Cristo é o centro. Cristo é o Senhor da nossa vida e é essa graça que nos sustenta, é ela que nos faz saber que apesar de nós, homens e mulheres caídos, obstinados de coração e de ouvidos, Cristo quer sustentar as nossas vidas a fim de que por sua graça eu e você possamos nos manter fiéis nele, independente das circunstâncias da vida que eu e você estejamos passando. Portanto, o nosso conflito, a nossa angústia começa exatamente aí, quando eu e você começamos a resistir o Espírito Santo de Deus e acreditamos que é sobre eu e você, sobre nós, e não sobre o Cristo que reina sentado no trono do universo. Agora, quando nós entendemos isso,
Quando eu e você entendemos que quem governa a nossa vida é o Senhor, eu e você precisamos ter claro que nossa vida produzirá incômodo em todos os lugares que nós estivermos. A gente pode até tentar manter nossos vínculos, nossos ciclos e podemos continuar conversando com pessoas, é claro que sim, a gente não vive fora desse mundo, nós somos chamados para se envolver com esse mundo e transformá-los, não ser iguais a ele, mas tocar o mundo e transformar. Mas todas as vezes que nós decidimos vivermos sob o domínio de Deus nas nossas vidas, o que eu e você vamos encontrar é fúria e ranger de dentes contra nós. Ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Quando eu e você começamos a organizar a nossa vida com Cristo no centro, como a nossa vida organizada ao redor do senhorio de Jesus Cristo, eu e você sempre vamos viver como Estevão. Agora, viver como Estevão viveu significa que, se por um lado nós vamos encontrar reações, oposições na nossa vida até hoje, quando Cristo assume o trono da nossa história, eu e você precisamos saber que não importa as oposições que você vai encontrar, não importa as dificuldades que você vai encontrar no seu trabalho por não querer emitir uma nota fiscal fria, porque você vai dizer não para alguém, porque você não vai mais entrar no esquema de pagar 10%, porque você acha que isso é que alimenta o seu trabalho, porque senão não vão mais indicar você. Não! Quando Cristo passa a ser Senhor da minha vida e da sua vida, nossas escolhas deixam de ser negociáveis, porque a gente não confia mais na nossa força, porque não é a fúria e o ranger dos dentes dos homens desse mundo que guiam como eu e você vivemos. Quem guia a nossa vida é quem é o Senhor do universo. É quem está sentado no trono. Nossa fé deixa de ser apenas privada quando a gente está aqui de domingo, quando a gente levanta a mão na frente de outros crentes. Ela passa a ser uma fé pública. Quando eu estou lá na faculdade, quando eu estou lá no trabalho, quando eu estou com os meus vizinhos, eles não estão ouvindo eu gritar com a minha esposa, eu estou sendo um luzeiro para esse mundo, a fim de que eles, perdidos, conheçam Jesus Cristo de Nazaré. Nossa obediência passa a ter custo, e o custo é caro, porque será oposição, incompreensão, rejeição, pressão para recuar. Mas, meu irmão, a graça que nos sustenta não nos livrará dessas consequências, tal como não livrou a personagem que eu trouxe para vocês hoje. Mas ela ajudará você a se manter coerente quando viver o que cremos se torna custoso na vida. Coerente com a vida, coerente com a fé, coerente com aquilo que a gente canta e levanta a mão, mas coerente na hora de viver a vida cristã na prática, cuidando dos filhos, cuidando da esposa, deixando as coisas do velho homem para trás e agora entendendo que não existe nenhum centímetro da sua vida que não seja governado pelo Senhor. Portanto, a pergunta não é se, como crentes, nós vamos passar por consequências na vida. Eu sei que tem um evangelho mentiroso sendo pregado aí fora, que diz que você, porque é cristão, não pode aceitar viver na vida desse mundo, enfrentando lutas e dificuldades. Desculpa. Isso é mentira de Satanás, é um falso evangelho, é maldito, é anátema. A graça de Deus, o evangelho de Jesus Cristo nunca nos prometeu que você seria rico, que você seria o Senhor da sua vida. Ao contrário, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Cristianismo é martírio. Viver o evangelho de Jesus Cristo é estar disposto a morrer para você, suportar as consequências.
E por isso a pergunta não é se haverá, a pergunta que eu e você temos que responder é se quando as consequências vierem, quem governa a sua vida, quem está sentado no trono do seu coração, porque quando homens furiosos e rangendo os dentes se levantarem, nós não somos movidos, não reagimos pelas coisas, é Cristo, Ele é Ele que está sentado no trono do universo. Então, por sua graça, Ele nos sustentará para resistirmos. Ele nos sustentará e nos permitirá viver cada centímetro da nossa vida experimentando o seu governo. Por isso, quando essas consequências chegam, quando o peso da fidelidade se torna real, a graça faz algo que você não pode fazer, algo mais profundo. Ela sustenta o nosso coração, nos lembrando de quem realmente está no trono. Porque eu confesso a você, eu não sou melhor do que você. Talvez você não saiba, mas eu atuo profissionalmente como advogado criminalista. E não é uma ou não duas vezes que eu me vejo pressionado pelo sistema jurídico criminal, de delegados, de sistemas de policiais, de juízes, de promotoria, um sistema que conspira para uma corrupção, para que pessoas sejam favorecidas. E eu, muitas vezes, como você, vejo o meu coração tentado a querer participar, tirar alguma vantagem, querer alguma coisa a mais. Mas quando o meu coração é tentado por essas coisas, quem me sustenta a permanecer coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que a gente vive e prega, não é a minha capacidade, não é a minha força. Quem sustenta o meu coração, me lembrando sobre cada movimento do Evangelho, é reconhecer quem está sentado no trono do meu coração. E isso está nos versículos 55 e 56. A graça que nos sustenta, ela realinha a nossa suficiência e ela nos faz olhar para o lugar certo no meio do caos da nossa vida. Olha o que está escrito nos versículos 55 e 56. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, qual é o contexto? Ele está sofrendo oposição, preso, homens furiosos e ranger de dentes. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levanta os seus olhos para o céu e o que ele vê? Ele vê a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. E ele disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Quando viver sobre o senhorio de Cristo se torna arriscado, meu irmão, a graça nos sustenta ao nos lembrar que aquilo em que cremos não é discurso, não é fé privada nas quatro paredes, só quando eu e você estamos perto de outros crentes, mas é uma realidade que é viva. Não é história de carochinha, não é Maurício de Souza. Aquilo que a gente vive, crê, acredita, prega, não é história de Turma da Mônica, é real. Lucas faz isso para mim e para você. E no versículo de número 55, ele vai nos lembrar que a única forma de viver no meio do caos da vida, das lutas, da oposição, não é pela nossa força, mas é cheio do Espírito Santo. Olha o que está escrito no versículo 55. Mas Estevão, com a sua força, não. Olha o que está escrito. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo. Que maravilha. Lucas faz a questão de registrar que esse homem perseguido, sofrendo, ele era cheio do Espírito Santo. E quando ele lista isso, essa não é uma observação secundária, não é só uma informação entre vírgulas no texto, essa é a chave teológica da vida. Essa é a chave teológica desse texto. Estevão não permanece firme porque ele é autossuficiente.
Estevão não permanece firme porque a cor do cartão de crédito dele é black. Não, ele não permanece firme porque ele tem muito dinheiro, porque ele já chegou lá no PhD dele. Ele permanece firme porque ele é cheio do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo estava sobre a vida desse homem perseguido. E quando o Espírito Santo está sobre nós, a gente entende que não importa quem a gente seja, não importa a roupa de marca que você tenha, não importa o perfume importado que você usa, onde você trabalha, o que você faz, quem cuida de você, quando o chão da vida foge dos nossos pés, quando a notícia do exame que a gente faz é de que é um tumor maligno e que a gente não sabe como vai lidar com isso, não é o dinheiro que a gente tem, é a graça de Deus, o seu Espírito, que sustenta a nossa vida no meio do caos das coisas que são furiosas e rangem os dentes para nós. Não é a tua força, não é o teu braço, é o Espírito Santo. É o Deus Espírito no meio do seu povo, sustentando ele com graça. E aqueles que são cheios do Espírito Santo, ele não olha as coisas, eles não olham as coisas com os olhos carnais. Quando nós somos movidos e reagimos por olhos carnais, o que a gente vê é tragédia. O casal começa a encontrar dificuldade na relação, e o que ele vê? Divórcio. Ele começa a encontrar dificuldades nas situações da vida, e o que ele procura é um escape, ainda que isso seja de forma ilegal e errada. Eu e você, no meio do caos da vida, a gente sempre olha para os lugares errados, que no meio do caminho e da estrada da vida estão prometendo fidelidade a nós. Vozes que clamam pela nossa fidelidade, dizendo: pare aqui e você vai encontrar a solução que você precisa. E a gente passa a vida parando em estações que prometem aquilo que não podem cumprir. Mas se você entender que não depende de você, que o sucesso do seu casamento, do relacionamento que você tem com seus filhos, não depende de você, que o relacionamento que você perdeu com a sua família não depende da esquerda ou da direita, não depende da política que vencerá nesse ano, não depende dessas coisas, então você vai permitir que Cristo reine sobre a sua vida, e então cada detalhe dela, cada estação dela, Ele será Senhor. Quando isso acontece, o nosso olhar muda. Olha o que está escrito na continuidade do versículo 55. Estevão levantou os olhos para o céu. Ele não procurou uma arma para atirar nos seus inimigos. Ele não procurou o porrete mais próximo para descer uma porretada neles. Os olhos daqueles que estão cheios do Espírito Santo, eles são guiados para olhar para aquilo que de fato pode mudar a vida deles e trazer salvação. Estevão olha para o céu, olha para onde está o centro da sua vida, olha para onde está o centro daquele que governa a sua vida. E quando ele olha para lá, olha o que ele vê. Ele viu a glória de Deus. Como é maravilhoso no meio das lutas, quando tudo parece perdido, você saber que tem um Deus que está sentado nos céus e Ele está invadido por sua glória. Anjos o louvam dizendo quem Ele é. Santo é o Senhor dos exércitos. Eu me lembro que logo que eu cheguei aqui em Guarulhos, eu tinha 13 anos quando cheguei nessa cidade do interior. E a minha família, eu e minha mãe, a gente vivendo uma situação muito difícil. E meu pai, vocês sabem, eu já contei isso, deixou de falar comigo por 11 anos por conta dessa separação. Minha mãe, uma senhora que estudou até a terceira série, costureira, uma vida muito difícil. E eu me lembro que ela disse numa dessas oportunidades que a gente estava fazendo o último alimento.
E talvez você já ouviu essas histórias, e que bom que você ouviu, porque elas são reais, eu vivi isso. E eu me lembro que eu fui orar com a minha mãe para que Deus enviasse comida para a nossa casa. A gente não sabia como era o bairro, não conhecia as pessoas. 2 horas depois bateram palma no meu portão. Eu sou batista, irmão, mas eu creio profundamente num Deus que está agindo na vida daqueles que estão olhando para a direção dele. E então, quando bateu palma no portão, era um amigo lá do interior de onde eu morava. Ele disse: Jefferson, dona Benedita, eu estava lá na sala de casa orando, e de repente eu senti o Espírito Santo falar ao meu coração, dizendo: olha, vai lá para Guarulhos, leva essas 2 cestas básicas que você tem aqui para os meus servos, eles estão precisando. Sabe o que significa isso, irmãos? Nós não somos movidos por milagres, nós não agimos por experiências. Isso é Deus sustentando a nossa vida quando tudo parece perdido e dizendo para mim e para você: não é sobre você, não é sobre a tua força, é sobre um Deus que está envolvido de glória, Jesus Cristo em pé, à direita de Deus, sentado no trono do universo, cuidando da minha e da sua vida. O que Estevão vê? Ele vê glória de Deus, ele vê Jesus vivo, ele vê o Filho do Homem reinando. E isso revela que a fé cristã não é memória, não é metáfora, não é uma história que a gente acredita porque os bisavós e os avós contaram. Ela é vida real diante de um Cristo que não está morto, mas está vivo agora. Agora, um detalhe importante para você. Quando Estevão faz essa afirmação, eu vejo os céus abertos, e eu vejo a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Ele disse: eu vejo o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele está se referindo a um texto do livro de Daniel, o profeta Daniel, no capítulo 7, ali pelos versículos 13 e 14, salvo engano. Essa é uma referência do profeta de Daniel falando sobre Jesus, o Filho do Homem que vem nas nuvens. Ele vem com glória, e todos os povos, línguas e nações se ajoelharão diante dele. Por quê? Porque ele é o Senhor que governa soberanamente todas essas coisas. Quando homens e mulheres ouvem essa mensagem, quando aqueles que estavam diante de Estevão ouvem isso, aqueles que são governados por sua própria vida, eles não aceitam isso. Eles, olha o versículo de número 57, eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, eles lançaram-se todos juntos contra ele. Tamparam os ouvidos, não queremos ouvir. Começaram a gritar. O mundo não quer ouvir a mensagem do Evangelho. Deus está sentado no trono do universo, governando soberanamente todas as coisas. Portanto, deixa eu te dizer uma coisa, querido irmão. Quando viver o que cremos se tornar arriscado para você, lembre-se que a graça é aquilo que realmente nos sustenta, porque não dependerá da sua força ou da sua capacidade. Talvez até se sinta tentado como eu, talvez você se veja em situações até difíceis de tomar uma decisão. Lembre-se que o Evangelho não é uma história contada, que não é Maurício de Souza, é real. Cristo está vivo e sentado no trono do universo nesse momento, e Ele governa soberanamente cada detalhe da nossa vida. E quando você crer nisso, lembre-se que Ele, por sua graça, vai redirecionar os seus olhos para que você olhe para aquilo que de fato vale a pena olhar no meio do caos da nossa vida. E o que vale a pena olhar não é nossa coragem, não são os nossos anos de crente, não é a tua história de serviço numa igreja, não é a tua maturidade, não é a tua suficiência, é Cristo Jesus reinando e nos revelando que a nossa fé, ela é uma fé viva, e por isso vale a pena vivê-la, mesmo quando isso gera consequências para nós.
Agora, quando eu e você enxergamos Cristo que reina, não significa que nós vamos ser poupados, como eu já disse para você, da dor. Significa ser sustentado quando as pedras começam a cair. E essa é a terceira verdade. Olha a continuidade do versículo. Eles taparam os ouvidos e eles começaram a gritar e eles se lançaram todos juntos contra ele. Versículo de número 58. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. A graça que nos sustenta nem sempre nos livrará da dor, irmão. Você precisa entender isso. Mas ela permanecerá conosco mesmo quando as pedras estão sendo atiradas sobre nós. Viver sob o senhorio de Cristo pode nos conduzir ao sofrimento. Nós vamos morrer de bala perdida. Nós vamos morrer com um câncer, talvez. Mas a gente não é crente, Jefferson. Como ele pode permitir que coisas assim aconteçam? Pois é, eu e você vivemos num mundo caído, afetado pela queda, onde justos e injustos estão vivendo debaixo desse mesmo sol e debaixo do mesmo senhorio de Cristo. E quando o mal acontece, quando nós sofremos pelas consequências desse mundo caído, nós estamos experimentando aquilo que os nossos primeiros pais escolheram no Éden: se opor a Deus, lutar contra a vontade soberana de Deus e escolher suas próprias vontades. Isso não nega quem Deus é. O mal que acontece, o caos das nossas vidas, não diz sobre quem Deus é. Isso não o diminui, ao contrário. Ele continua usando a dor e o sofrimento de um mundo caído para revelar-se para mim e para você, mesmo quando tudo não vai bem, mesmo quando tudo vai errado. C.S. Lewis, ele disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples, em um outro livro também, que a dor é o megafone de Deus. Significa que Deus, Ele não quer que eu e você sofra, no entanto, Ele vai usar as dores e os sofrimentos desse mundo caído, a fim de que você o conheça. É a pedagogia de Deus, é a faculdade de Deus, é Ele usando todas as coisas desse mundo caído, sustentando a sua vida, para que mesmo no meio dessas coisas difíceis, você possa continuar testemunhando quem Cristo é. Agora, o que eu e você esperamos nessa história é aquele momento que Lucas vai dizer que Estevão orou, viu os céus abertos, Deus mandou os anjos com espadas flamejantes, carruagens de fogo e livrou o seu servo. Não, irmão, o que acontece aqui é outra coisa, é dor, é sofrimento. Eles começaram a apedrejá-lo. A fé que eu e você temos, a fé de Estevão, não vai nos livrar da violência desse mundo às vezes. Talvez você vai ser mandado embora por justa causa, fazendo tudo certo, batendo o seu cartão na hora certa, e você não vai entender por que está acontecendo isso. Talvez o seu marido vai te abandonar, e você passou a sua vida se dedicando à sua família, e você não sabe o porquê ele foi embora, você não entende os motivos. Eu sei que esse mundo pode ser muito duro para mim e para você, mas essas coisas, de acordo com a palavra de Deus, não vão nos impedir de continuar vendo Cristo reinando sobre cada detalhe da nossa vida. Por isso, calma. O texto deixa claro que a fúria cresce, a injustiça acontece, o sofrimento é real, mas Estevão ainda permanece fiel diante de Deus. Então, meu irmão, a mensagem de Jesus para mim e para você é que nos momentos em que viver o que cremos se torne muito difícil para você, não espere que Deus sempre, todas as vezes, te livrará das dificuldades desse mundo caído. Não. Algumas são responsabilidades das nossas próprias escolhas que fazemos, outras coisas não dependem de nós.
Então não espere um evangelho docinho, não espere que você é ovelhinha bonitinha, flufluzinho de Jesus, que ele vai, o evangelho é a boa notícia de que ele vai me dar tudo aquilo que eu quero. Isso é mentira. A mensagem do evangelho é que eu e você temos um Deus comprometido a nos sustentar em toda e qualquer situação da nossa vida, seja ela qual for. Se tiver difícil hoje, meu irmão, lembre-se, ele reina sentado no trono do universo. A glória de Deus está sobre aqueles que estão vivendo, olhando para o centro, que não é a sua própria vida, mas é Cristo Jesus. A graça que nos sustenta não vai prometer uma vida sem sofrimento, mas vai prometer para mim e para você a presença de Deus na sua vida, o seu Espírito sobre você, te sustentando em toda e qualquer situação. É difícil crer nisso, Jefferson, passando pelo que eu estou passando. É difícil eu olhar para isso e conseguir enxergar Deus no meio desse caos da minha vida. Você não sabe o que eu estou passando. Lembra-se de Corey? Corey disse o seguinte: não existe buraco tão profundo que você esteja hoje, que o amor de Deus não seja ainda mais profundo por você. O que você precisa então não é se desesperar, o que você precisa hoje então é voltar os seus olhos para aquele que de fato é o Senhor da sua vida. A sua oração hoje tem que ser: seja cheio do Espírito Santo. Enche a minha vida não de ódio, enche a minha vida não de rancor, enche a minha vida não de desesperança, Senhor. Enche a minha vida do teu Espírito Santo, para que eu consiga ver o que os olhos carnais desse mundo não podem ver. E então o que você verá é a glória de Deus e Cristo no trono da sua vida. E quando essa fidelidade nos leva até o limite, quando não há mais nada em nós para oferecer, porque nós estamos sendo apedrejados por esse mundo e pelas lutas, quando o que nós recebemos é apenas a dor e o sofrimento, a mesma graça que continua agindo, ela tem um propósito. E eu quero que você preste muito bem atenção nisso. Porque a sua pergunta agora pode ser para mim: qual é o objetivo do sofrimento então? Deus está usando a dor, embora Ele não é aquele que nos dá o sofrimento, mas Ele usa o sofrimento para que a gente possa enxergá-lo melhor. Qual é o propósito de tudo isso? A graça que nos sustenta no meio da dor e do sofrimento, ela nos conforma, ela nos faz mais parecidos com Jesus Cristo até o fim da nossa caminhada nesse mundo, até que Ele venha. E é isso que está nos versículos finais 59 e 60. Eu quero ler com você e nós vamos encerrar aqui essa última verdade do texto. Nos versículos 59 e 60, perceba o cenário. Estevão está sendo apedrejado, mas olha aqui o que Lucas vai registrar: enquanto apedrejavam Estevão. Ou seja, não é no momento em que Estevão recebe ajuda de alguém. Espera aí, não vamos jogar pedra no Estevão agora, deixa ele respirar 5 minutos. Deixa ele tomar um fôlego no meio das provações da sua vida. Porque às vezes parece isso, né, irmãos? É um abismo, é um problema. Quando a gente vira para o lado, parece que resolveu um, a gente vira para o outro, tem outro problema para resolver. Não dá tempo, isso nos sufoca. Enquanto apedrejavam Estevão, olha o que ele fazia. Ele orava. É isso que Estevão fazia. Ele orava e a sua oração era a seguinte: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ele caiu de joelhos e ele bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Tem uma coisa tão bonita nesse texto, irmãos. A graça sustenta o crente de tal forma que até no sofrimento final, Cristo é visto na vida desse homem
como um testemunho de vida. Senhor Jesus, e os homens o apedrejando e ouvindo ele falar sobre quem era o Senhor da sua vida. A vida está difícil, eu sei, mas por mais que você esteja sendo esmagado por esses problemas, eu não sei quais são, mas se você hoje voltar os seus olhos para Cristo, para o centro da sua vida, se você entender que o que tem que encher você não são as coisas desse mundo, mas é o Espírito Santo de Deus, então Ele vai pôr uma oração nos seus lábios. E a oração nos seus lábios não vai ser: aonde você está? O Senhor não está vendo o que está acontecendo na minha vida. Não, embora essas orações sejam humanas e verdadeiras e compreensíveis, a oração que Ele colocará nos nossos lábios é a oração que se rende querendo ser como Ele é. E como assim, Jefferson, como Ele é? As últimas palavras de Estevão são as mesmas últimas palavras de Jesus Cristo quando estava na cruz. O que Estevão está dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito, foi a mesma coisa que Jesus Cristo na cruz disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Quando Estevão diz: Senhor, não os considere deste pecado, era a mesma coisa que Jesus estava dizendo: Pai, perdoa estes homens, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Sabe o que isso significa? Mesmo no meio do caos da vida, mesmo no meio da dor, sabe qual é o propósito que Deus usa isso? Para nos fazer mais parecidos com Ele. Então quando o mundo olha para nós e fala: agora ele não vai aguentar, agora ela não vai suportar, é Cristo nos levantando ao mundo e dizendo: olha como ela está mais bonita, olha como ele está mais bonito, ele está parecido comigo. Ninguém dá nada, todo mundo acha que vai morrer, todo mundo acha que agora vai quebrar, mas olha a beleza desse vaso. Ele está cada dia mais transformado e conformado, apesar da dor comigo. Ele fala como eu falo, ele pensa como eu penso, ele anda como eu ando, porque sou eu que governo a sua vida. Estevão morreu como ele viveu, crendo que Cristo era o Senhor da sua vida. Então mesmo quando tudo não for bem, que você seja um testemunho vivo. Mesmo que a notícia não seja boa, que você seja um testemunho vivo. Porque essa história não é de carochinha. Cristo vive e reina e está sentado no trono do universo, governando as nossas vidas, quer elas sejam boas, quer elas sejam ruins, é Ele que está no controle da nossa história, e Ele não vai te deixar sozinho, Ele vai te ajudar mesmo quando as pedras estão caindo sobre você, e vai colocar uma oração de louvor nos seus lábios. Meu irmão, a graça que nos sustenta, ela não apenas nos mantém firmes, ela nos faz mais parecidos com Jesus Cristo. E isso é o motivo do nosso louvor. É justamente no fim da força humana que a cena final se revela mais preciosa. E eu quero te mostrar isso aqui. Quando Estevão está sendo apedrejado, e o texto diz para nós que ele está adormecendo como uma metáfora para a morte, ele está morrendo. Então a cena final se revela. Enquanto Estevão cai, o rei permanece em pé. Ao longo das Escrituras, a gente aprende que Jesus está sentado à direita de Deus, porque a obra foi consumada e o reino foi estabelecido, ele reina hoje. Mas em toda a Escritura a gente vê sempre Jesus Cristo sentado no trono do universo. Essa imagem que a Bíblia traz para nós, dele sentado. Mas nesse texto não. Olha o que está escrito no versículo 56. E ele disse: eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé. Jesus em pé à direita de Deus significa para mim e para você
algo muito especial: prontidão. Não é passividade de quem governa sentado. É Cristo dizendo a Estevão: filho, eu sei sobre cada acontecimento dessa vida. E as lutas dessa vida podem derrubar a sua carne, podem te levar à morte, mas não podem derrubar a sua esperança. Eu estou de pé, governando a história. E por quê? Porque enquanto as pedras da vida caem, Ele permanece firme, de pé, governando a história. E isso significa, meu irmão, que nenhuma pedra que nós recebemos nessa vida, de onde vier, tem a última palavra sobre nós. O sofrimento não governa, a injustiça não decide, a morte não vence. O Rei está em pé, atento, presente, governando, e é por isso que a graça nos sustenta. Se você quer ser sustentado no meio desse caos, da vida que você está passando, de medos, incertezas, dúvidas, está tudo bem. É totalmente compreensível e humano. Você não é bom. Você não tem toda a força que você acha que tem. Você não precisa equilibrar todos os pratos. Você precisa ser cheio do Espírito Santo e entender que é a graça que te sustenta em toda e qualquer situação. Para que os seus olhos se voltem para o centro da sua vida. Cristo Jesus em pé, lutando por você. Curva a sua cabeça, eu quero orar. Obrigado por hoje, Jesus. Obrigado pela certeza que não depende de mim. Eu tenho muitos medos. Eu e minha família temos muitas dúvidas às vezes. E talvez tenham irmãos aqui hoje passando por coisas tão difíceis. Coisas que eu não sei. Sofrimentos calados no travesseiro, lágrimas debaixo do chuveiro. Coisas que eles estão passando e que eles não conseguem ver um horizonte de esperança e salvação. Deus, quando eu passo por coisas assim, eu fico ansioso, eu fico temeroso no meu coração e eu quero agir com as minhas próprias mãos. Eu tenho medo e às vezes eu corro o risco de reagir por impulsos e fazer tudo errado. Talvez tenham pessoas fazendo tudo errado aqui, acreditando que a solução das suas vidas dependem da força do seu braço. Faz-nos cheios do teu Espírito Santo hoje. Enche essa família com teu Espírito Santo. E quando isso acontecer, faz eles entender que não é sobre a opinião de um ou de outro, é sobre a graça de Deus que transforma homens e mulheres caídos em luzeiros, revelando ao mundo que o Senhor é um Deus que faz das famílias saudáveis para que sejam testemunhos do teu nome. Enche pais e mães do teu Espírito, para que eles possam cuidar destas crianças e inculcar na cabeça delas o Evangelho, para que elas sejam luzeiros para a próxima geração. Abre portas aonde não tem portas, cura aquilo que nós não podemos curar. Tu podes, vai onde não podemos ir. E quando fizeres isso, ó Deus, abre os nossos olhos, não para os gritos e o ranger da fúria desse mundo, mas para que possamos te ver em pé no trono do universo, ouvir-te dizendo que o Senhor está conosco, independente das circunstâncias da vida, e que a gente se curve e se renda ao teu senhorio. É assim que oramos, em teu nome. Amém.